de força e luz. Os senhores militares não queriam, evidentemente, dar posse para João Goulart. Então mandaram um telegrama para João Goulart dizendo o seguinte: não ponha os pés no Brasil que o senhor vai direto para a cadeia. O que fez Jango? Ficou sobrevoando o Brasil de agosto, porque o Jânio Quadros, muito espertamente, escolheu o dia correto para fazer a brincadeira da renúncia. Que dia foi? Um dia após a comemoração de 7 anos de suicídio de Getúlio. Então, quando o povo estivesse pensando no Getúlio, ele vai lá, pega a carta falsa de Getúlio, aquela carta que o Getúlio nunca escreveu, que é chamada de carta renúncia, e faz um pastiche, faz uma cola daquilo, igual moleque de escola, né? Então, onde o Getúlio tinha escrito: forças ocultas erguem-se contra mim, ele muda para o professor não perceber, né? Cola de aluno: forças terríveis erguem-se contra mim. E ele não explica nada. A carta do Jânio deixa muito claro quem são as forças ocultas: os militares, os Estados Unidos, né? A Guerra Fria, as pressões internacionais. Então, o Jânio, aproveitando-se dessa data comemorativa, faz a sua renúncia. O Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, aceita a renúncia e os militares falam: bom, agora a bola está com a gente. Mas Jango era cunhado de Leonel Brizola, né? João Goulart era casado com a senhorita Cristina, se eu não me engano, né? Que está viva até hoje, é uma senhora bastante elegante, está viva até hoje, graças a Deus, e era cunhado, portanto, de Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul. E Leonel Brizola convence, presta atenção nisso, convence o general Machado, que era o general do Terceiro Exército do Brasil. Vamos lá. O Exército Brasileiro, ele é dividido, evidentemente, em divisões. 4ª Divisão, 1ª Divisão, 2ª Divisão. E tem lá o general responsável por ela. Àquela altura, no Rio Grande do Sul ficavam os nossos melhores soldados. Por quê? Porque se tinha um medo absurdo de um ataque da Argentina. O que não temos mais. Depois da Guerra das Malvinas, nós ficamos do lado da Argentina contra a Inglaterra. Foi uma belíssima pensada dos senhores militares brasileiros, e a Argentina passou para o nosso lado, né? Mas naquela época a Argentina era um perigo, então nossos melhores soldados encontravam-se no Rio Grande do Sul. E haveria então uma guerra entre as facções do Exército. A facção legalista com Leonel Brizola: Jango tem que ser presidente do Brasil, e a facção que queria dar um golpe e impedir o mandato de João Goulart. Resultado: o Exército, prestem atenção nisso, você bolsonarista, o Exército dividido não consegue impor nada à nação, porque teremos uma guerra entre os militares. É por isso que militar não pode se meter na política partidária, porque é evidente, querido, tem militar comunista. Nessa época aqui, quem era o militar comunista? Werneck Sodré, depois Carlos Lamarca, o avô e o pai do Fernando Henrique Cardoso eram generais, o avô já na reserva e o pai na ativa. Os militares tiveram, depois do golpe, que afastar os militares comunistas da caserna. Então,
Isso é importante para o Brasil, não para o bolsonarismo. Os militares não podem fazer política partidária, podem fazer política partidária não. Por quê? Porque há militares de todos os matizes. E isso leva a uma guerra interna. E sem disciplina, o exército não faz nada. Quando o exército podia ter guerreado entre si, o que aconteceu? Para não haver uma guerra absurda entre o exército brasileiro e ele mesmo, aparece Tancredo de Almeida Neves, que pega uma ideia, porque ideias engavetadas é o que mais existe nesse congresso e em todos os congressos desta época e da época de hoje. Tem lei para tudo. Então, o senhor Tancredo de Almeida Neves desengaveta uma ideia, o parlamentarismo. Por quê? Porque o parlamentarismo, ele retira a vitória do povo. Jango assume a presidência num país parlamentarista, o que significa que ele é chefe de Estado e que, portanto, ele não governa. Quem iria governar? O primeiro-ministro. Então, João Goulart teve uma vitória de pirro. Ele se torna presidente para evitar um derramamento de sangue, mas não vai governar. Mas os militares também não venceram, porque o poder não ficou nas mãos deles. Resultado: teremos 3 anos de briga entre João Goulart e os seus 3 primeiros ministros. Primeiro ele brigou com o Tancredo pegou o chapéu e foi embora. Depois ele brigou com um cara de nome muito sugestivo, o Brochado da Rocha. E por fim ele brigou com Abreu e Lima, mas o Abreu e Lima fez a campanha do plebiscito, que aliás, diga-se de passagem, foi uma palhaçada, porque o correto era perguntar o seguinte: parlamentarismo ou presidencialismo? Mas na hora da propaganda, a propaganda é sempre falsa, é sempre um fake news, a propaganda dizia: votar sim é votar não é votar sim. O povo brasileiro já não é de muitas luzes quando se trata de eleger ou de escolher alguém para qualquer cargo público. Ele brinca muito com isso. Agora, imagine ele votando, sabendo que o sim quer dizer não e o não quer dizer sim. Na verdade, era o seguinte, o que a propaganda queria dizer: votar não ao parlamentarismo é sim a João Goulart. E o contrário também é verdade. Votar sim no João Goulart é não ao parlamentarismo. João Goulart, muito espertamente, o que fez? Ele fez a campanha das reformas de base. Muitas dessas reformas de base, reforma da educação, reforma tributária, reforma do Banco Central, reforma bancária, reforma tributária, previdenciária, são reformas que o brasileiro está a esperar desde 1532. Essas promessas que não poderiam ser cumpridas, o populismo de Jango e o aceno que ele fez para a esquerda da época o levou a ganhar o plebiscito. Mas ele vai perder o poder. Obrigado.